Fala, Hugo, tudo bem? E aí, Léo, tudo bem? Como é que você tá? Pô, deu certo, cara. Beleza, tô bem, graças a Deus. Deixa eu só arrumar minha câmera aqui para não cortar minha cabeça. Se você Deixa eu quiser, fazer a mesma coisa com a minha aqui, que desce. Hugo, se quiser deixar um recado em inglês aí para os seus seguidores e amigos, fique à vontade, tá? valeu. Hi guys, only to let you know this live will be in Portuguese, but I know that almost half of my followers are English speakers. I will do my best during the weekend to post this video after with English subtitles as well. Thank you guys, and see you later. Legal, bacana. Valeu, valeu, Léo. Hugo, Só pra perdão. avisar caso apareça alguém meio perdido aí, do pessoal aqui do Canadá e Estados Unidos me vai achar esquisito. Então é só pra. Tá falando português lá, o que que tá acontecendo? Não, é bem por aí. Então, Hugo, antes de mais nada, gostaria de agradecer a sua participação. Obrigado mesmo por ter aceitado. Muito importante aqui para o nosso propósito literário, né? E não deixa de ser uma honra conversar com um escritor de um livro que eu gostei tanto. Quero que você se apresente para os nossos seguidores aí que ainda não conhecem um pouquinho. Quem é Hugo Cucurs? Antes de tudo, obrigado aí pelo convite, pelo apoio, por ter lido Legal. o meu livro também. Meu nome é Hugo Sokors, eu tenho 43 anos, moro no Canadá desde 2000 e final de 2016, começo de 2017. Sou publicitário de formação, trabalho com marketing aqui no Canadá e sou autor do livro Samurai de Fukushima, A Batalha contra os Mortos. Livraço, aliás. Obrigado. Desculpa, eu pronunciei seu nome errado. É Não, Sucurs. não, é Sokors. Mas não tem Perdão. problema, todo mundo já ouvi de tantas formas que o Kukurs é o mais perto que quase todo mundo fala. Ainda mais aqui no Brasil, né? Eu acredito que seja mais natural falar, né? Dessa forma. Ah, sim, com certeza. Hugo, antes de Vamos mais lá. nada, eu até publiquei aqui, né, para os meus próximos, falei, vou ter uma live aqui pela primeira vez internacional. Então, assim, você que mora no Canadá agora, nessa pandemia, as coisas mudaram bastante por aqui. Eu não sei se você tem vindo no Brasil ou se você fica permanente no Canadá, né? Como que está sendo esse momento aí para você? Putz, eu não fui mais para o Brasil desde que eu vim para cá. Minha mulher chegou aí em 2019 passar uns dias com minha filha no Brasil, mas eu tô aqui direto, mas eu continuo acompanhando as notícias de lá, aí do Brasil, né? É meio surreal, porque aqui os casos estão super baixos e o cuidado, tipo, a gente passou 2020 quase inteiro em lockdown. Eu estou trabalhando de casa desde março do ano passado e todo mundo usando máscara, super cuidado, mesmo esse ano agora no verão aqui, o verão que começou em junho aqui no Canadá, a gente começaram a flexibilizar mais um pouco, porque a vacinação subiu bastante. O Canadá acho que é um dos primeiros no mundo em termos de vacinação com as duas doses. Então daí flexibilizou um pouco, mas era meio assustador ver os números no Brasil explodindo e pessoal na rua, restaurante aberto, cinema, shopping. Eu, semana passada, eu fui no cinema pela primeira vez depois de quase 2 anos. E ainda mesmo assim foi meio assustador, assim, porque tá todo Fica mundo meio de máscara. receoso. Eu tomei as 2 doses da vacina, mas mesmo assim você fica, pô, que estranho. Não... É Alguém dá uma tossidinha de leve num canto, você fica, putz, meu Deus. uma outra realidade, né? A gente não está acostumado com isso, né? Sim, é bem estranho. Acho que pra gente que estava aqui, a gente ficava meio preocupado com a família no Brasil, com todo Imagina. mundo. E às vezes a gente parecia até chato, porque a gente fala, pô, toma cuidado, não sai de casa, pô, e o bicho tá pegando. O pessoal, não, tá tranquilo, vocês estão exagerando, não tá assim, não. E os números subindo todos os dias, né?
O número de mortes que tinha no Brasil era o número de casos aqui. Então, Olha só. é, Você atrela isso mais a um povo é, mais educado? Será que é isso a diferença entre, não só entre o Canadá e o Brasil, né, mas os países que estão conseguindo controlar melhor? É mais pela educação do povo eu em acho que é relação... um pouco o discurso do governo. Aqui, ah, o primeiro-ministro, né, que aqui a gente não tem presidente, o primeiro-ministro e os premiers, que são equivalentes aos governadores aqui, não importa de que partido eles eram, não importa se um era contra ou a favor do outro, todo mundo estava falando a mesma língua. E com Olha só. isso passava confiança para o povo. Então, se o pessoal falava, não, olha, fica em casa, não vai, aí o governo criou vários programas de incentivo para pequena e média empresa, para eles não quebrarem, Sim. para o pessoal que perdeu o emprego ou que não podia sair para trabalhar tinha que ficar em casa. Não era assim, não é uma maravilha, não foi a solução perfeita, mas deu condições para segurar o máximo possível. Então, com isso, só ia trabalhar mesmo, pelo menos na rua, quem era estritamente necessário. E quem tinha a chance de trabalhar em casa, todo mundo ficou em casa. As empresas incentivaram bastante isso. Eu acho que funcionou bastante. Eu acho que agora está num ponto que. Acho que lá para março, abril, já estava num ponto que ninguém mais estava aguentando ficar em casa. Já estava. O pessoal começou aqui de final de outubro até final de março. O frio é complicado, então é mais fácil de ficar em casa. No inverno, Mas quanto que chega aí? Aproximadamente. a média acaba ficando perto de -10, mas nos piores dias chega a -35. Mas ó, Caraca, para pensar em sair, né? pior que não, é vida normal. Vai pra Continua rua, normal. vida normal. Eu te falar assim, tirando o tempo que você tá na rua, que mesmo assim você tá com a roupa adequada, você não passa tanto frio. Eu Verdade. passava mais frio em São Paulo. Em São Paulo você É, pode passar frio dentro de casa, no carro, no trabalho. Está frio, passa frio o tempo inteiro. Aqui se você tem uma boa jaqueta, uma boa bota, uma luva e um gorro, está tranquilo assim. já sabe o que esperar, né? Aqui em São Paulo a Aham, gente sai com 20 graus e à noite cai para 10 no mesmo sim. dia, né? E E que eu estou preparado. em qualquer lugar que você entra é climatizado. Então, dentro de casa tá -30 lá fora, eu tô de bermuda e camiseta dentro de casa. Muito legal, cara. E aí, Legal. qualquer lugar que você entra, é a mesma coisa. Você vai no mercado, é climatizado. Vai no metrô, o ônibus, tudo. Você não passa tanto frio. É ruim que, às vezes, se você vai em um lugar fechado, fica aquele negócio de tira a jaqueta, fica carregando jaqueta, mas Mas a acostuma. gente pode relevar, né? Sim. E você, e querendo fazer um paralelo já, você conseguiu traçar uma semelhança entre o seu livro e essa situação atual, meio que O, apocalíptica, né? o prefácio lembra um pouco, né? Acho que logo no começo da pandemia eu botei um print da página do livro do prefácio que fala isso, que meio que a natureza se rebelando contra o homem, né? Que surge um vírus do nada e é meio que assim, ó, para botar a casa em ordem, ó, ou vocês me respeitam e começam a tomar cuidado, ou o bicho vai pegar. Quem manda aqui sou eu. Aí rolou piada no mundo inteiro, aquelas coisas de, pô, você vai ter uma pandemia que seja uma pandemia zumbi, né? Pelo menos. E aí calhou de começar de verdade uma pandemia. Imagina se fosse uma epidemia zumbi, pelo amor de Deus. Se a gente não consegue lidar com uma coisa simples que é um distanciamento social, né? Ia estar o pessoal sendo mordido na rua e falando, não, isso aí é porque o governo roubou e o anterior roubou, é culpa do PT e Você por isso acompanha que. isso também, né? Nossa, é só loucura. Aqui Falar a assim, gente vai. Aqui as pessoas vão, assim, pelo que eu percebo, tá? Sem querer politizar o é, problema, já está politizado, mas aqui as pessoas vão de preocupação com a vida alheia a o outro tá espalhando fake news. Em coisa de tipo uma hora você muda sim, completamente de opinião. E aí não tem solução, né? Fica nesse fla-flu, essa sim. briga de torcida organizada e nada se resolve, né?
E só tem maluco no governo, aí acaba dando isso, né? Aqui, o Premier de Ontário, né, que é como se fosse o governador aqui do estado que fica Toronto, ele, no começo, antes da pandemia, o pessoal falava que ele era o Trump canadense. Ah, é? Porque ele é meio conservador, tudo. Mas quando começou a pandemia, o cara mudou da água para o vinho. Então, todo mundo que, assim, muita gente que odiava ele, começaram a respeitar o cara, porque na hora que chegou, que era uma coisa séria, que precisava meio que, assim, botar a preocupação com as pessoas em primeiro lugar do que tudo, ele foi lá e meio que tomou a frente, né? Então, tinha divergências com o Trudeau, que é o primeiro-ministro, que é do partido oposto dele, que é do liberal, mas aí estava aquela coisa, o que o Trudeau falava, ele não questionava, ele falava, não, o melhor, só teve uma época que da vacina que Ontário os casos estavam subindo bastante e o Trudeau estava tendo problema de negociação de vacina, naquela época que Estados Tava Unidos acontecendo. estava Estados Unidos estava pegando tudo para eles, a Europa segurando o que tinha lá e o Canadá também não produzia a própria vacina. Então, nessa época daí começava aquela coisa assim, pô, o Trudeau tem que correr atrás mesmo de vacina. Mas ele estava brigando e pressionando para os direitos, para o melhor para o povo, né? Então, nisso ele acabou ganhando mais respeito até de quem não apoiava ele. É postura, né? A postura faz Sim, toda a diferença nesse momento, né? A gente vê que recurso todos os países têm, né? Eu acho que os que mais sofreram, como é o caso do Brasil, é mais por uma briga ideológica, pessoas egocêntricas que querem estar certo acima da prioridade, e aí não vai, né? E, Não há. e dinheiro mal gasto, né? Como os caras gastam demais e gastam à toa, desviam dinheiro. É um absurdo o cara querer roubar dinheiro de saúde num momento desse, né? Não, aqui, você trazendo, você comentou agora sobre isso, não só a nível federal, mas a nível governo e a nível prefeituras, todo Sim. mundo morde uma fatia no momento de pandemia, né? Quando começou a pandemia, achei que no Brasil fosse tomar jeito, né? Agora as pessoas vão começar a acordar porque realmente importa, né? Ser solidário, mas aí a coisa só piorou. Parece que as pessoas começaram a pirar ali depois da terceira, quarta semana de lockdown, basicamente lockdown, né? Que a gente não fez muito, foi um Aham. pouco possível, né? Aí eu vi que já não ia ter jeito mais e a gente está nessa até hoje, infelizmente. E pelo menos a vacinação agora está andando aí no Brasil e torcer para isso passar logo, ou pelo menos controlar e não deixar mais surgir mais variantes, né? Que isso, aqui a preocupação aqui no Canadá agora é a Delta e uns poucos malucos antivax que Tem ficam. também, porque tem Sempre antivax, tem. sempre Sempre tem, né? tem. Bacana, é surreal, né? É um absurdo. Aí fica aquela história eu tenho o direito da escolha. Pô, mas a Meu sua corpo, escolha. minha Ah, liberdade. e tem um monte de brasileiro aqui também que tá Ah, abraçando imagina, essa ideia. imagina. Perigosíssima, né? Aham. Aliás. E Hugo, deixa eu só voltar, que você falou ali que você está desde 2016 aí no Canadá, né? Uhum. Como surgiu essa oportunidade para você ir para aí? Você foi de Malicuia ou você tem parentes aí, tem amigos? Como é que funcionou essa transição? Eu vim de Malicuia. Eu tava no Brasil, acho que. O Brasil, assim, eu e minha mulher, a gente sempre teve vontade de morar fora. Uhum. E acho que foi em 2014. 2014 a gente passou férias na Disney. E aí, quando você vai para fora, mesmo Orlando, que é quase uma extensão do Brasil, né? Tipo, Muito brasileiro lá, né? aí você chega lá, você já consegue ver um pouco da diferença, né? Daí você vê a diferença da cidade, segurança, de tudo. E aí isso acendeu um pouco na gente essa ideia de morar fora. A gente sempre tinha pensado nisso, mas nunca tinha ido adiante ou corrido atrás de informação. E aí, quando a gente voltou para o Brasil, a gente falou assim, pô, e se a gente começasse a ver algum lugar para ir? E o Canadá, ele tem um programa de imigração que é super estruturado, Legal. não é a maior facilidade do mundo, como às vezes muita gente Acha que não. vende, Uhum. mas é super estruturado, então, com planejamento, com paciência. A gente acabou vindo num modelo que eu vim estudando e a minha mulher veio com visto de trabalho. Eu vim fazer uma pós-graduação aqui, daí eu podia
poderia com esse visto estudar e trabalhar meio período. Ela Legal. poderia trabalhar, e depois de formado, como eu fiz um curso de 2 anos, eu teria direito a mais 3 anos para aplicar, visto de trabalho para aplicar minha experiência de trabalho aqui. Olha que legal. E aí a Isso é um gente, programa recorrente, assim, das pessoas que pretendem ir para o Canadá? desculpa, não entendi, repete. Esse tipo de programa que você utilizou, ele é recorrente? As pessoas que são do Brasil vão para aí sempre vão nesse molde? A boa parte do pessoal que vem de fora vem nesse modelo, porque acaba sendo um modelo, entre aspas, mais fácil. Você consegue até imigrar do Brasil direto, conseguir a residência permanente, que é como se fosse um green card, mas você ainda não é cidadão. Você tem direito a ficar aqui para sempre, mas ainda não pode votar, não tem direito a exercer alguns cargos públicos. Ainda não é um cidadão, Ah, né? um passo anterior. E aí você pode aplicar para esse processo do Brasil, mas ele é todo um modelo de pontuação. Então, conta idade, nível de inglês, experiência profissional, ah, e isso tudo nesse formato, até por questão de idade, que até 30 anos, o pessoal que tem até 30 anos, a pontuação vai lá para cima. O inglês ajuda bastante também. A gente não ia ter essa chance do Brasil, a gente resolveu vir para cá estudando, que a maioria do pessoal que é acima dos 30 acaba apostando por esse caminho. Que Legal. Então, aí, boa dica aí. daí com a experiência de estudo, a experiência de trabalho, você consegue juntar os pontos e aplicar para a residência permanente. Esse ano a gente teve a nossa residência permanente aprovada. Aí agora que dá uma tranquilidade que a gente não precisa correr atrás de mais de visto nenhum. E daqui Legal. 2 anos a gente pode aplicar para a cidadania. E você acredita, eu não sei se você tem esse parâmetro, a dificuldade para se conseguir uma cidadania, um visto de trabalho mesmo, é semelhante a de ir para os Estados Unidos? Eu acho que é bem mais fácil. É mais fácil? Sim, porque nos Estados Unidos, para ganhar o green card, eu não sei direito como tem. Eu sei que tem uma cota financeira, que o pessoal que paga, acho que investe mais de 1 milhão lá, tem direito ao green card. E eu sei que cota de visto de trabalho lá, eles têm uma cota por ano, que é bem limitada e a maioria, acho que as principais empresas acabam meio que aplicando para, quando eles fazem contratação internacional, acaba pegando boa parte dessa cota. Entendi. E daí os Estados Unidos acaba sendo mais difícil. Por isso que a gente nem chegou a cogitar os Estados Unidos, e na época a gente cogitou entre Canadá, Austrália e Nova Zelândia, que tem um processo bem parecido. E Mas são aí países do mundo também, né? Todos sim, estruturados. Pelo a que gente eu pensou, percebi, não que eu tenha sim. ido. Eu tenho vontade de conhecer lá também, eu nunca fui. Ir para Terra-média, na Nova Zelândia, É o que vem na cabeça na hora, né? sim. Mas a gente pensou na Nova Zelândia, uma que é um país muito pequeno, né? Então o mercado de trabalho ia ser menor também. E Uhum. lá tem vulcão e terremoto. A gente ficou meio, cogitou assim, na Austrália tem a questão da distância também igual a Nova Zelândia, o mercado de trabalho é um pouco mais restrito, pelo que eu fiquei sabendo. E eu brinco que lá fala, tudo lá quer te matar, né? Crocodilo, cobra, aranha, Natureza até o selvagem. canguru. Até o canguru. Aqui no Canadá só é frio. Então, Não tem nada para nenhum predador natural caçando humanos aí. tem bastante urso por aqui. Urso e Urso aqui mesmo? Ah, aham. você disse marrom. Não, aqui na região de Ontário tem o Black Bear, né, que é o urso preto. Uhum. Ele é um pouco menor do que o urso do Leonardo DiCaprio. Regresso, né? A gente acampa aqui todo verão, né? Acho que até eu compartilhei com você acho que um dos vídeos que eu fiz. A gente vai acampar aqui bastante e tem alguns campings que na entrada do camping, o camping é como se fosse parque estadual, parque federal. Na entrada do camping tem aviso quando tem um urso na região do parque ou não. Aí eles Olha, recomendam, não deixa tipo comida exposta, se vai dormir deixa comida no porta-mala do carro. Ah, quando vai fazer trilha anda meio que fazendo barulho. A chance de encontrar é muito pequena, né? Falam que o risco é
é se você pegar ele de surpresa e ele se assustar com você. Aí, e também assim, né? Quem pegou não tá aí para contar, né? Não, falam que é muito raro ter ataque. Normalmente é em situação assim, ou o pessoal que tenta dar comida para o bicho, aí meio que ele faz ele buscar mais comida fora do lugar que ele deveria buscar, então nisso ele se expõe mais a ter encontros e com pessoas e causar ataque. Mas é muito difícil encontrar, porque normalmente se ele escuta o barulho que você está vindo, ele mesmo Ele tenta se mesmo já esconder. entendi. Mas fora isso é bem legal. Aí a vida é tranquila, né? Fora o piquenique com emoção, né? Sim. Ah, eu falo para minha mulher, eu tenho vontade de ver de longe, assim, de fazer alguma trilha e ver, ou que acontece assim bastante, o pessoal conta de estar viajando na estrada, então eu passo o urso cruzando a estrada, isso eu tenho vontade, isso deve ser bem Ver, no, legal ver ele ver ao entre vivo, aspas, né? ver no ambiente dele, não num zoológico, né? Sim, sim. E deixa eu te fazer uma outra pergunta. Antes de eu seguir com as perguntas, daqui a pouco a gente vai entrar no livro, né? Eu tô segurando a cereja do bolo Aham. aqui pro Não, pessoal. tranquilo. Deixa eu só ver as perguntas aqui. Do pessoal que entrou, bastante gente entrou. Agradeço todo mundo da audiência aí. Bastante amigo seu, viu, Hugo? Você é bem Opa. visto aqui. Pessoal mandando um abraço aqui. Bastante gente entrando. E eu vou entrar agora no assunto que eu queria perguntar para você em relação à produção do livro. Antes da gente entrar Aham. no assunto do Samurai de Fukushima, queria perguntar para você, essa experiência de escrita, acho que a gente até conversou disso ano passado, quando eu li, inclusive fez Aham. um ano que eu publiquei o vídeo do Samurai de Fukushima, foi no Ah, 7 de por aí. setembro, e aí eu falei, olha, mês da independência aí de novo. Uma E eu queria coincidência. perguntar para você como é que foi nessa essa produção do livro, onde surgiu a ideia, você já tinha se aventurado em escrever algum tipo de coisa ou o Samurais foi o primeiro, assim, a primeira aventura literária? Na verdade, eu sempre trabalhei com criação, né, com criação publicitária, design, mas eu nunca fui redator. Uhum. E quando era moleque, quando era criança, era aquela coisa, eu gostava de desenhar, criava meio que as historinhas na minha cabeça. Então, e eu sempre fui aquela coisa assim, meio nerd, de história, gostar de história em quadrinho, filme, série, desenho. E eu sempre tive vontade, aquela coisa assim, pô, vou criar meu universo, mas nunca tive oportunidade, sempre ficava aquela coisa assim, tipo, será que eu consigo? Eu não sei, eu sempre gostei muito de ler. E aí acho que teve uma época, não sei se eu comentei com você isso, acho que eu escuto muito podcast também. E na época que eu estava preparando para vir para o Canadá, no Brasil, eu comecei a escutar bastante podcast em inglês. E aí um dia eu escutei aquele ID10T, que é do Chris Hardwick. Ele faz acho que um programa aqui depois do The Walking Dead. Ele estava entrevistando o Brian Michael Bendis, que Bem, só sobre isso. ele é Muito maravilha. roteirista da Marvel, né, Sim. principalmente, de várias outras coisas. E ele falou bastante do processo criativo dele, né, nesse podcast. Ele não falou assim nada muito específico, mas ele começou a contar como é que ele trabalhava, como é que ele criava. E eu lembro que eu ia trabalhar de moto e ouvindo o podcast no fone. Não façam isso em casa, que é perigoso. Uma forma de Ah, aprender. Esse, daí, e aí eu comecei meio que viajando, né? Falei, pô, se eu fosse criar um universo meu, como é que eu faria? O que que eu incluiria? E eu sempre gostei bastante dessa questão de artes marciais, de luta. Quando eu estava no Brasil, uns anos antes de vir para cá, eu estava treinando taekwondo por treinei acho que quase 3 anos. E eu falei, pô, às vezes eu queria incluir alguma coisa que tivesse essa questão da luta. Daí eu fiquei pensando, pô, tem que criar alguma dificuldade. O que pode ser uma dificuldade? Eu gosto muito dessa questão dos zumbis, né? Porque o zumbi é uma coisa que sozinho ele normalmente não representa muito perigo, né? Normalmente, pelo menos o zumbi tradicional do Romero, que é do The Walking Dead também, que é aquele mais lento, mas quando ele está em quantidade, ele acaba sendo sempre perigoso. Então foi, exatamente. pô, foi assim, quando o pessoal tem metralhadora, revólver, não sei lá, acaba sendo uma coisa mais fácil.
Eu falei assim, Precisa pô, chegar próximo, né, de cada um, não se arrisca tanto, né? sim, eu falei, como a gente pode criar um cenário que vai criar mais perigo, porque vai mais dificuldade? Daí eu falei, pô, às vezes um samurai, né? Eu fiquei pensando, no começo até pensei um universo tipo aquele Into the Badlands, né, que é meio futurista, mas todo mundo usa espada. Eu falei, não, eu acho que tinha que ser uma coisa mais tradicional, né? Ser uma coisa como se fosse uma coisa, uma epidemia de tempo em tempo, né? Que acontece pelo mundo. Legal esse lance do ciclo, né? De que se repete, como Uhum. se fosse fazer uma varredura, né? E aí, bem no comecinho Ah, do livro, tem a tempestade ali. Foi uma boa sacada. uma forma do meio que da natureza se vingar da gente, né? De tudo que a gente faz contra ela. E agora a gente está vendo que é possível, né? Sim. E dizem que poderia ser muito pior, né? Porque esse vírus ainda não se manifesta tão rápido vários tipos de gripe, né? Que E a poderia gente ser ainda muito. está muito jovem, né? Em relação a isso. Sim. Espero que não venha uma outra dessa tão cedo, né? Aí não aguenta, né? Um por vez, por favor. Sim. E eu gostei eu vejo que o comentário aqui antes de falar sobre o livro, tem muita referência que você usa no livro. E é que nem você falou, você gosta de lutas, né? Uhum. Você colocou, escolheu os samurais. Aí, na hora que eu li, eu não tenho muita referência do Japão feudal. Mas Aham. pelo que eu vi, você colocou vários detalhes ali que, para quem é fã de mangás, por exemplo, animes, com certeza vai entender melhor ali, né? Você fez uma busca para ter essas referências locais em relação a onde começa a história até onde tem que desembocar. Assim, eu fiz, assim, quando eu decidi a ideia do livro, eu comecei um trabalho de pesquisa. Então eu comecei a pesquisar Fukushima, a cidade, né, veio logo na cabeça por causa do tsunami, de tudo. Eu falei assim, pô, é uma coisa que acaba ficando marcante. E aí eu É, comecei a pesquisar na região, falei assim, existia Fukushima naquela época, qual que eram as famílias tradicionais, como que era a cultura lá, essas coisas. Daí fiz uma pesquisa lá sobre isso, comecei a pesquisar mais sobre o costume samurai, assisti bastante filme dessa temática, tentei ver uns filmes lá japoneses mesmo sobre isso. Ah, e aí, assim, daí eu tive a ideia, falei assim, pô, vamos colocar algum elemento diferente. O que que a gente pode colocar elemento diferente além dos samurais e dos zumbis, né? Aí eu tive a ideia do Thorin, né? Do Viking. maravilhoso, cativante. E até me perguntaram uma vez, é engraçado porque eu tinha assistido acho que só a primeira temporada de Vikings, mas eu sempre gostei dessa temática. Já tinha lido bastante sobre isso. Ah, Crônicas Saxônicas eu já li inteira também, do É, Uhtred. é E gigantesco, né? sim, e aí eu falei assim, pô, os Vikings eles exploraram muito. Eu falei assim, em algum momento eles acabaram passando para aquele lado, né? Foi de alguma forma. Eu falei assim, foi explorando o começo da Ásia ainda, daí eu tive a ideia que a tempestade fez eles se perderem e ir para lá. Aparecendo ali no meio do olho do furacão, né? Sim, Literalmente. E eu e achei que, assim, foi uma boa inclusão ali, até porque uma coisa que você passa no livro, antes da gente, antes de aham. eu comentar aqui, se você quiser passar para quem está assistindo a gente a sinopse, né, do Samurai de Fukushima e onde encontrar o livro Samurai de Fukushima já, porque a gente já vai comentando sobre e a pessoa depois procura aí para adquirir o exemplar. Não, com certeza. Então, Samurai de Fukushima, Batalha contra os Mortos, ele conta um apocalipse zumbi em pleno Japão feudal, e aí a trama em volta principalmente sobre dois samurais que têm um passado conturbado entre eles, e eles precisam levar um grupo de sobrevivente de Fukushima até o outro lado da costa do Japão, para Niigata, para tentar escapar do Japão de alguma forma, que lá eles vão em busca de um barco que pode ser a salvação deles. E aí nisso tem um monte de batalha, traições, mortes, sim, ninguém está salvo lá.
E o que eu costumo falar assim, eu procurei usar os zumbis como se fosse um pano de fundo, alguma coisa que vai fazer os personagens se interagirem e moverem na história. Eles não são necessariamente o ponto principal. Então, às vezes algumas pessoas que leem comentam comigo, falam, pô, achei que ia ser mais sobre os zumbis, ia ser mais terror. Eu falei, não, os zumbis são importantes, mas eles não são o elemento principal. O elemento principal é o relacionamento dos personagens e o que eles precisam fazer para sobreviver numa situação extrema. Sim. E eu tenho muito como referência disso. Eu, apesar da última temporada, Lost é uma das minhas séries preferidas. E tinha muito isso. O Lost tinha vários mistérios, mas o que eu gostava do Lost eram os personagens. Tinha, sei lá, quase 20 personagens principais lá. E você consegue meio que se identificar e gostar de cada um deles de uma forma diferente. Exatamente isso. A empatia que você cria com cada personagem naquela situação, né? Uma situação de Sim, pressão, né? Talvez se não existisse os zumbis, não teria por que eles entrarem em conflito e confronto um com o outro ali, né? É sempre um. provavelmente o Sakuraba e o Sato, eles nunca mais iam se encontrar, nunca, e um evitar o outro completamente. Se não fosse aquela situação única, né? Que a única Aham, salvação que era se juntar. Juntar sim. forças e tentar resolver, né, o que estava em aberto entre eles. O próprio The Walking Dead faz isso, né? Tá aí anos e anos tratando de conflito, né? Não necessariamente de zumbi. Sim, eu gostava bastante do Walking Dead, eu cansei um pouquinho, porque, mano, que no Walking Dead a história chegava alguns personagens novos e no final tinha só o boi de piranha que morria, né? Não avançava muito. Aí eu cansei um pouquinho. Eu tentei, assim, eu sei, Walking Dead não deixa de ser uma referência também, mas eu sempre tentei meio que aquela coisa assim, mostrar coisas que eu não via acontecendo lá. Então, assim, pô, o que que eu achava legal, o que que eu não achava, o que que eu poderia fazer diferente. Então, eu tentei criar algumas situações que fossem diferentes. Porque, querendo ou não, o zumbi já é uma temática que todo mundo explora, tem zilhões de filmes, zilhões de livros. Eu É, tentei fazer alguma coisa um pouco diferente, não sei se eu consegui é atingir. perceptível, sem querer começar a rasgação de seda, puxar saco, nada do tipo, tá? Já tinha lido, por exemplo, Madrugada dos Mortos, Uhum. também desisti de The Walking Dead porque para mim virou um grande caça-níquel, né? Que o propósito da série era só esticar, né? Toda vez que Aham. tinha um trecho, entrava novos elementos. E aí quando eu li o Samurai de Fukushima, tanto que primeiro, se não me falha a memória, eu li ele e depois entrei em contato com você. Não foi assim atrás de você para fazer uma parceria, né? Porque a temática realmente me interessou. Essas Aham. coisas Eu acho grupos que eu sempre. divulguei em algum lugar e você, acho que. É, eu comprei na Amazon no Kindle, né? Eu tenho o Kindle aqui, eu li Aham. rapidinho. Eu preciso. Eu tenho esse costume de obras, graças à internet, falar a frase brega, né? O advento da internet deixa, deixa a gente muito mais próximo dos escritores, coisas que antigamente era impossível. Você não se Sim. comunicava, né? Então, quando eu leio alguns livros de novos escritores, eu sempre entro em contato para elogiar ou fazer alguma observação ou Uhum. perguntar como que continua essa história, porque agora eu quero saber, né? E aí é outro Aham. ponto que eu queria ver com você. E a continuação de Samurai de Fukushima? Então, Aí, na verdade, por enquanto, na verdade eu não penso nisso, acho que até eu comentei com alguém uma vez que eu acho que no máximo eu acho que eu faria um conto sobre o Thorin, uma história paralela, porque olha, ah, eu pensei o Samurai de Fukushima uma coisa assim, até o fim acabou, tanto que tem história o pós-fácil, que meio que o epílogo, né, que conta o destino de cada um depois, útil, né? sim. E aí eu pensei, falei assim, não, talvez um conto, fazer uma coisa mais curta sobre o Thorin, que é um personagem que quase todo mundo gosta, né, então... Sim. Ainda mais E naquela situação, né? Ele se destaca bastante. Né? sim, porque ele é o elemento diferente, né? Que é uma cultura diferente, um ponto de vista diferente e meio que vê os conflitos, mas ele não faz parte de nenhum lado, entre aspas, né? Porque não precisa tomar partido, então
ele acaba sendo o elemento que também ajuda aquela coisa de contar um pouco a história, porque ele tem as curiosidades sobre a cultura, conta do lado dele um pouco também, de como é a convivência num ambiente diferente que ele não está familiarizado também. E o legal é que assim, né? Eu não sei se foi de propósito, acredito que seja, na parte da criação dos personagens, eles têm ali aquela característica japonesa de ser mais Uhum. fechado, né? E o Torini é totalmente diferente, né? Sim, Tem é uma mais coisa fanfarrão, né? explosiva, emotivo. E aí você fala assim, é isso que eu queria. Se eu tivesse lá, eu ia fazer isso, né? Eu ia Sim. fazer igual ele. E é por isso que deve ser tão cativante, né? A gente acaba tendo uma empatia maior com esse personagem. Porque até eu acho que é um pouco da cultura japonesa, né? Eles são mais centrados, mais calmos. Disciplinadíssimo, né? Sim, então. E ainda mais pro samurai. O samurai é aquela coisa, disciplina é tudo para eles, né? Treinamento, o- todos os preceitos deles. E o E Viking ali não, tem o Viking já é uma mais livre. bem claro isso, né? Uhum. A situação ali antes do ato final, em que eles têm a clara certeza do que tem que ser feito, Sim. sem colocar os sentimentos à frente da obrigação, né? Uma Aham. coisa muito samurai mesmo, né? Meu Ah, destino é esse. é a questão do destino, a honra é muito importante, toda essa questão. Eu gostei O- bastante, cara. Só tenho elogios para esse livro, eu sempre recomendo. Até agradeço que você enviou para mim os exemplares para a gente participar daquela campanha, né, de incentivo que à isso. leitura na cidade. Porque, como eu te falei, essa troca de ideias com o autor instiga também as pessoas a querer conhecer a obra, né? E aí eu ia te perguntar também, o Stephen King, ele tem uma frase que ele fala, né, que para você escrever bem, você tem que ler muito, né? Quanto Sim. mais se lê, para se escrever fica um pouco mais fácil. E eu queria perguntar para você, quais são os tipos de livros que você gosta, você lê até hoje constante, né? Ou se está em outro agora? Eu leio de tudo. Eu brinco que eu leio até bola de remédio, se precisar. E desde que eu comprei um Kindle, minha volume de Nossa, leitura aumentou bastante ainda. eu Então imagino. eu gosto de ler biografia, eu gosto de ler livro baseado em histórias reais, eu gosto de ler fantasia, suspense, terror, romance. E ultimamente eu tô, até por fato de ser um autor independente, eu tô tentando buscar e ler autores independentes também, tanto brasileiros como canadenses também. Legal, legal. Então eu O tento. mercado é receptivo com você? O mercado literário canadense? Então Já sendo aqui, brasileiro e está divulgando a sua obra também aí? aqui se for pensar, vai em termos de mercado, de editora, essas coisas, aqui eu continuo independente também, mas o que eu vejo aqui tudo passa pelo agente literário. É um mercado parecido com o americano. Então, tem que meio que sair mandando mensagem para todo agente literário. Eu não para falar a verdade, eu nunca corri muito atrás disso. Eu cheguei até a mandar e-mail para um ou outro apresentando o livro. Mas o que eu vejo assim, os influencers daqui comparando com o Brasil, eles são tão receptivos quanto. Acho que aí vai aquela coisa parecida de quanto maior a influencer, às vezes é mais difícil o acesso, mas a única questão acho que acontece mais aqui até por ser um mercado em língua inglesa, às vezes você faz algum post com um livro, vem muito influencer que quer fazer resenha paga. Então aqui o pessoal vem e aborda direto de oi, tudo bem? Gostei do seu livro, quero fazer uma Bota resenha um e é caminho para tanto. falar dele. E aí, sei lá, eu não vejo problema em divulgar, mas eu acho que a partir do momento que você paga a resenha, fica aquela coisa assim, a pessoa não vai saber se gostou de verdade. E eu É. prefiro mil vezes que alguém fale para mim, olha, eu dei uma estrela no seu livro porque eu não gostei disso, disso e disso, ou do que a pessoa ponha cinco estrelas e enrole linguiça. Você perde também um pouco do retorno do público, né? O Sim, interessante é isso, né? Você ter o feedback verdadeiro, até para você saber os pontos de melhora, os pontos que você pode explorar, que nem você sugeriu aí fazer um conto sobre o Viking, né? Separado, sim. porque provavelmente você teve um bom retorno do personagem. Sim.
E, e graças a Deus até hoje, assim, a maioria das avaliações são positivas na Amazon, tanto em inglês quanto em português. O pessoal gosta bastante. ah, acho que acho que muito pouca gente que falou assim que não gostou ou que achou que teve problema para ler o livro. Ah, acho que no começo tinha, o pessoal levantava um pouco a questão, pô, sempre precisa dar uma melhorada na revisão. Daí eu procurei revisar novamente, passei para achei um influencer que fazia um fila de revisão também e pedi para dar um help. Então isso acabou ajudando um pouco, mas eu vejo mais elogios positivos do que negativos, assim. Sim. E, Eu vejo a classificação do seu livro é muito boa, né? Tanto no Scoob quanto na Amazon, né? Que é onde eu acredito que seja a plataforma de maior consumo, né? sim, Hoje, com o do Kindle. E aí eu ia até entrar nessa também, né? Porque você pensa em lançar mais um outro livro fora esse universo dos samurais? Sim. sim, na verdade eu comecei até já a escrever um segundo livro. Ah, acho que no começo do ano eu já estava com uma ideia na cabeça já há um tempo e estava aquela coisa de não parar para fazer. Aí no começo do ano eu falei, não, vou tirar uma horinha por dia, comecei a escrever, escrevi acho que as primeiras 5, 10 páginas e aí começou estresse de pandemia, de trabalho, aí a minha cabeça estava meio em outro lugar. Eu dei uma parada por um tempo, mas eu quero ver se eu volto logo a escrever de novo. Dessa vez é, eu quero incluir alguns easter eggs de Samurai de Fukushima nele, para meio que Fazer um assim, universo. não mais aquela coisa assim, meio estilo Tarantino, né, que Sim. você vê alguma Cigarro. coisinha que lembra, a lanchonete, então eu Isso é quero bacana. incluir. É um presente, né, para os fãs. Para aquela coisa assim, quem leu vai olhar e acho que provavelmente vai identificar. Dessa vez a minha ideia é de fazer alguma coisa no futuro, ser um esquema, não chega a ser bem distopia, eu acho que é mais um livro sobre de ação com crime. Então a ideia é que seja no futuro, eu quero usar como local, eu quero usar Toronto, porque eu acho que é interessante porque aqui é muito multicultural, né? Então Sim. fazendo aqui eu posso incluir personagem brasileiro, canadense, indiano, chinês, latino. E é legal porque assim tem vários bairros aqui que são meio que temáticos não temáticos, é o bairro típico, né? Então tem o bairro português, tem o bairro italiano, tem o bairro coreano, tem a nossa Chinatown aqui em Toronto também. E cada bairro tem a sua característica, né? Então eu acho que vai ser interessante. E eu acho que Me é legal parece, me parece que você, como escritor, não só você, acho que todos, se diverte mais com a pesquisa da produção da coisa, né? Das possibilidades que o livro pode ter. sim, na verdade, para mim, acho que o processo todo é uma diversão. Para mim, acho que o que eu mais gostei quando eu escrevi o Samurai de Fukushima, que foi aquela coisa assim, eu fiz, me diverti, e depois, quando eu li o resultado final, eu gostei do que eu li como se eu fosse um leitor. Legal. Porque às vezes a gente faz aquela coisa assim, ou que fica muito mecânica, falar, não, o negócio para ser bom tem que ser assim, 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 ou aquela coisa assim de faz, mas você até se diverte, mas quando você olha assim, você fala assim, nossa, eu não leria esse livro, não fica meio Talvez com vergonha do resultado. sim. Mas parece que você se divertiu bastante. É um livro legal. E aí até essa segunda ideia que você falou desse futurista, seria uma coisa retrofuturista, tipo um cyberpunk da vida ou não? É só no futuro Ah, mesmo. então, vai ser, como eu falei antes, eu gosto de incluir limitações, né, na história. É, sim. Então, vai ser uma coisa no futuro, mas vai ter alguns elementos que a gente não tem na sociedade atual. Não é só aquela coisa assim, no futuro é tudo moderno. Não, vai ter, tipo, a sociedade vai ter mudado um pouco, né? Então, isso cria certas limitações que fazem o personagem agir de forma diferente. Então, acho que isso Sim. acaba sendo importante, né? Porque a trama toda vai ser focada em cima
personagem que ele vai estar numa situação de um crime que nem ele direito sabe se ele cometeu ou não. Interessante. Então aí Pior ele que é tem que. quando sair aí, conforme for saindo, se Ah, fizer com um certeza. monitor beta, por favor. Ah, com certeza. Você vai ser um dos primeiros que eu vou mostrar o livro. Eu adoro distopia, cara. Eu tenho várias aqui. Chama muita atenção, porque eu acho que a gente tem muita possibilidade de dar ruim, Sim. né? O ser humano é É, muito frágil, a gente pode morrer de qualquer coisa, né? Então, é um leque muito amplo, né, para se trabalhar, acredito a eu. gente sempre tem a gente sempre é otimista, o futuro melhor, o mundo melhor, mas te vê às vezes assim, tem tudo para ser melhor, mas às vezes a forma que o ser humano se comporta dá a impressão que ele quer exatamente o contrário, né? Que é uma Sim, coisa. infelizmente. é, O ah, comportamento parece que não evolui, né? Evolui a sociedade, evolui a tecnologia, mas o ser humano é sempre muito, como é que se diz, emotivo, né? Muito acho que o age problema é por o poder, né? As pessoas quando têm o poder ou que vão atrás do poder, elas se acabam corrompe. fazendo, se corrompem, acabam fazendo coisas que não deveriam fazer, ou tem uma ideologia que acha que está fazendo melhor, mas às vezes fica meio cego para o que está acontecendo. É É interessante, né? complicado. Possibilidades, né? A gente, olhando para o presente, a gente consegue desenhar um futuro, mas não muito bom, né? Sim, Dá até medo, né? As coisas estão andando cada vez mais rápidas, né? Digo, a gente estava falando aqui no começo da live em termos políticos, e as coisas estão. Eu estava conversando com o meu pai, perguntando onde vai parar isso? Porque não é uma guerra, não é um conflito interno que parece que não tem motivo para ter e não tem resolução. Ninguém quer resolver, né? Eles só querem estar certo, ambos os assim, lados. esse é o problema, né? Tipo, e, e tem aquela brincadeira que o pessoal fala, você quer estar feliz, você quer ser feliz ou quer estar certo? Fica claro que as pessoas querem estar certas, né? Não importa o resultado que vai ter. Vai dar o maior M no final, mas ele está certo? Ótimo, provei meu ponto. Eu tô certo, vem comigo, não tem problema. Sim. Eu tô lendo uma distopia agora, na verdade, é uma adaptação dos quadrinhos que eu não conhecia, que é a adaptação do Fahrenheit 451. Não sei se você já leu. Esse ainda Do, não, tá na minha lista para ler. É fantástico, assim, ainda mais a gente que gosta de livros, porque lá o problema da sociedade, o problema é o governo que não querem que as pessoas pensem, né? Então ele usa de todas as artimanhas possíveis para deixar você distraído com o que está realmente acontecendo. E aí o pano de fundo, que a gente falou dos zumbis, né? Tem uma, não vou falar para não dar spoiler, né? Mas tem algo muito grande acontecendo e as pessoas não conseguem entender e nem ver porque elas estão muito ali, fechadas, às vezes em rede social, em tecnologia, e todo mundo muito feliz, que a gente estava falando agora. A felicidade acima de tudo, né? Aham. E as coisas correndo ali em paralelo. Então, assim, já teve adaptação para o cinema, teve adaptação para os quadrinhos com o próprio escritor, e o livro também faz essa distopia aí, que o Ray, ele escreve muitas, né, distopias. Então, é uma boa indicação para você aí, se você ainda não conhece, está na sua lista, Ó, antecipa aí depois vou do seu show. antecipar. Até acho que na Amazon aqui tem o filme, que eu acho que até com o Michael B. Jordan, não é ou não? Exatamente. E eu não, Exatamente. não, não assisti ainda também. Não assisti, mas estou doidinho para ver. E tem um outro ator também que faz junto com ele, que é. Eu, como gosto de filme de herói, a referência para mim, os atores não têm nome mais, eles são É nomeados. o personagem. Que é o Zod, do Superman, né? Do Homem de Aço. Sei, Ele sei. e o B. Jordan fazem a dupla dos bombeiros ali, né? Ele E é nessa muito disputa, bom. ele é Eu ótimo lembro, ator. eu lembro dele daquela série Boardwalk Empire, que passava Não na assisti. HBO, que era uma série de época que mostrava a vida dos gangsters meio em Atlantic City. Olha, interessante. E ele Uma série era. mais. Essa É? série é bem legal. Acho que ele era tipo um policial lá. E ele tem aquela cara dele meio esquisita, né? Mas ele é. Tem cara de ruim, né? Aham. Ele é meio. Mas é bem legal, ele é muito bom.
Legal, cara. Então, eu recomendo, eu sempre gosto de ler distopias. Deixa eu só ver aqui os recadinhos dos nossos Uhum. amigos que estão me avaliando. Muita gente entrou agora. Tem aqui deixa eu ver por aqui, que o meu celular está desatualizado aqui. A Alessandra comentou que falta mais humildade para os seres humanos, ditos seres humanos, né? É, Não, porque com ser humano certeza. é tá, ser um homem só, né? Porque a maioria hoje em dia não tá nem aí pro outro, não. Ah, Muita gente tá. mandando um abraço para você aqui. Legal, cara. Ah, legal. Feliz aí com o pessoal que está assistindo aí, apoiando a gente aí. O Depois você me... pessoal que me segue aí, que está assistindo, sigam o canal do YouTube do Leonardo, que é bem legal as análises que ele faz dos Obrigado. livros, assim, é bem legal. Recomendo aí. Vamos aí de pouquinho em pouquinho, né? Tentando levar um pouco mais de leitura pro mundo, né? Ah, a gente tem Então, que estimular a leitura sempre, né? Até quando você falou daquele projeto lá de levar a leitura em outras comunidades, eu falei, pô, tem que contribuir. E eu vejo, ah, pô, no Brasil, o livro impresso já é bem caro, rola muita pirataria que dificulta para quem é autor novo, o governo quer taxar livro, achando que livro é coisa só rico tem que ler, que é um absurdo. O que eu nossa, descobri nesse tempo de autor e interagindo com outros influencers, outros e com os leitores, que na verdade eu acho que os, quem mais lê meu livro não é rico, é gente que tipo que a pessoa tá investindo o dinheiro dela porque, sei lá, é uma forma de lazer ou tá buscando sim. aprender de alguma forma, ter mais cultura em volta. Não é, acho que o preço não é, acho que No Brasil, talvez no Canadá, que você viveu bastante aqui, você vai saber. A diferença entre quantidade de leitores, aí tem muito mais pessoas que gostam de literatura do que aqui. Aqui tem poucos, né? Não dá nem para considerar. É meia dúzia de gato pingado ali. O ciclo de amizade aqui, vejo por mim mesmo, quando eu quero falar com uhum. os meus amigos que gostam de livros, é um aqui, outro lá em outra cidade, outro em outro estado. Não são muitos, né? E aí no Canadá tem bastante Ah, divulgação de. eu acho que aqui, eu acho que a diferença aqui, eu acho que é o acesso. É, porque, por exemplo, sei lá, no Brasil tem alguns sebos, ou o pessoal tem que comprar livro. Biblioteca tem algumas, mas eu acho que não é tão fácil acesso, ou não tem um acervo tão atualizado. Aqui, cada bairro você tem uma biblioteca enorme que tem Cara, aí, clássicos, tem livros atuais, tem quadrinhos, tem um espaço super gostoso para você ficar lendo. Tanto que tinha uma época, acho que quando começou a cair bastante os casos ainda, e eu estava cansado de trabalhar em casa, eu ia trabalhar na biblioteca, porque era super espaçoso, não tinha muita gente, era praticamente vazio, e mesmo assim era um ambiente super gostoso. uhum. Então acho que isso acaba fazendo diferença. Aqui, toda a rua quase que você vê, tem aquelas casinhas de livro que fica lá o livro para você pegar e colocar outro no lugar lá, meio de doação. Sim, então acho que isso acaba estimulando bastante nas escolas, as crianças têm biblioteca, em toda escola tem biblioteca, as crianças são estimuladas a ler muito. Então acho que isso ajuda bastante, eu acho que é o estímulo. No Brasil, a gente, pelo menos a minha experiência assim na escola, a gente, eu acho que é importante, são importantes os clássicos, mas eu acho que do jeito às vezes que é feito, às vezes acho que empurram os clássicos quando a gente ainda não está com uma maturidade, não tem ainda um gosto de leitura muito apurado Exatamente. e acaba dando espanando, né? Então, em vez de criar o interesse na leitura, acaba afastando. Então a pessoa acha que aquilo é uma obrigação, não é um lazer, não é uma coisa legal. Então, acho que isso acaba sendo um pouco do problema, né? E aí tem a questão do custo. A pessoa, pô, hoje em dia, a pessoa vai comprar um livro ou vai comprar arroz e feijão para botar em casa que tá uma fortuna. Sim. Então, E é cada absurdo, né? A gente vê esse tipo de discurso de que a leitura é algo mais elitizado, onde não é, né? Na verdade, o que eu vejo, o que eu percebo, é que há uma discrepância muito grande entre escolas particulares e escolas estaduais, por exemplo, sim, escolas federal. Então, o incentivo já é outro, né?
quem estuda nas melhores escolas tem um incentivo diferenciado. Eu vejo amigos próximos mesmo, que têm os filhos em escolas particulares, que todo mês, todo semestre, ele tem 2, 3 livros para ler, fazer um trabalho, não necessariamente sejam os clássicos, né? Mas para que Aham. desenvolva o paladar, né, que a gente fala, né, da leitura. Em escola estadual, que é o que de onde eu vim, escola estadual, enfiava um livro, Memórias Póstumas de Brás Cuba, que é horrível para quem não Aham. gosta de ler. Eu li, E acho que eu li de novo ano passado, que eu comecei meio, falei assim, deixa eu reler uns clássicos que eu li quando era muito novo, deixa eu ver deixa eu se ver era se tão tá. ruim assim, se não era. E Aí, hoje você percebe diferente. é uma coisa diferente, né? Quando você lê com outros olhos, né? Você vê que é um estilo de escrita diferente, então é um outro ritmo, é uma outra linguagem. Então, assim, Exato. por mais que eu fale assim, não é uma história que eu gosto de ler, que é o meu estilo, mas você entende o porquê dela ser daquela forma, você, tipo, olha, fala, você admira a forma da escrita, é uma coisa diferente, né? Então, para você ver, né? Para você perceber todas essas vantagens, né? Todos esses pontos positivos, tem que ter uma maturidade, né? Não dá Sim, para chegar para o jovem que, às vezes, muitas vezes, na verdade, está desinteressado pelo ensino, só quer bater o cartão na escola e ir embora, não aham, quer nada. Então, assim, esse trabalho que eu tento fazer aqui também no Instagram e no YouTube é um trabalho que, claro, traz uma satisfação para mim, mas a missão é essa, tentar estimular as pessoas a enxergarem que leitura não é uma coisa chata, ela só tem que encaixar exatamente. a peça melhor, né? A melhor peça para aquele caso. É Não, difícil, cara. não, e é o que você falou, né? Quando você comentou dos amigos que você conhece que tem filho em escola particular, estadual. Na escola particular, o professor pode pedir para o pai comprar 3 livros que não vai ser problema. No Exatamente. estadual, se falar, olha, você tem que comprar 3 livros para esse bimestre, a pessoa vai falar assim, olha, desculpa, não tenho condições, é muito caro. Então, Ou se a paga metade escola... se é, do aluguel, ou compra alguma coisa para casa, ou compra um livro. Um livro ah, simples, e hoje no Brasil você encontra na casa de R$ 40. Um livro simples que eu digo é um livro que não chega a 200 páginas, livro comum. sim. R$ 200, 200 não, desculpa, R$ 40. E Não, eu aí, vejo... por mais conceituado, uma capa dura já vai para 70, R$ 80, R$ 100 um livro. Eu vejo o meu livro, né? Que o meu livro, eu acabei nem comentando antes, mas ele está à venda na Amazon, o e-book. E impresso ele está agora também na Amazon, que eu fiz uma parceria com a Book2, não sei se você conhece essa editora. Conheço. É de Ela, impressão autoral, não é? ela faz a impressão sobre demanda e aí ela coloca para vender no Estante Virtual, Submarino, Americanas, Magazine Luiza e na Amazon também. Bacana. Eu tentei colocar o preço mais baixo possível no livro impresso, tanto que eu praticamente não ganho nada no livro impresso. Se alguém falar assim, o que te ajuda mais a comprar o livro impresso ou o e-book, eu ganho muito mais no e-book, que também não é lá muita coisa. Mas no livro impresso eu faço assim, porque eu falo assim, pô, se subir muito, eu falo assim, eu já não sou um autor conhecido, botar o preço muito alto, acaba tendo, o pessoal vai Natural. pro... e incentiva a leitura, então eu sou mais que as pessoas lendo, que e se divirtam com a minha história do que Sim, simplesmente ficar, não, quero ganhar dinheiro. Não escrevi livro para ganhar dinheiro. Se um dia eu ganhar dinheiro com isso, ótimo, mas não foi bem-vindo, o né? Dinheiro é objetivo. bem-vindo, mas tem que ser o propósito, né? Sim. E o que eu tento bastante, às vezes, como eu trabalho em redes sociais, meu trabalho requer que eu fique, às vezes, muito nas redes sociais, tudo. Eu acabo interagindo muito, às vezes, com o pessoal por Twitter, Instagram, tudo. E sempre que alguém aparece assim, eu queria tanto ler um livro e não estou com dinheiro para comprar. Fala, pô, vou colocar meu livro para download grátis amanhã, se você quiser. Vai lá e baixa. Massa, Porque, tipo, prefiro isso do que a pessoa falar e saia entrando em grupo de pirataria. Eu entendo que tem gente que não. A única forma de ler é pegar o PDF pirata, mas tenho certeza que, pelo menos 90% dos autores que eu conheci nessa experiência assim, de trocando ideia, se alguém chegar e falar assim, pô, eu quero ler seu livro, mas eu não tenho dinheiro, o autor vai fazer a mesma coisa. com certeza, com certeza.
é satisfatório, né? Você vê que a pessoa tem um interesse por algo que você produziu, né? Algo que você pensou para justamente isso, despertar o interesse das pessoas em conhecer, né? Ah, E sim. aqui hoje ainda existe vários lugares que a gente encontra livros baratos. Existem muitas feirinhas por aqui. Livros Aham. até R$ 2, livros até R$ 5. Só que não são livros famosos, né? Então, sempre está vazio. As pessoas passam, pegam autores. Eu gosto de garimpar, né? Então, eu vou Aham. lá, fico umas meia hora olhando todos os títulos, ver se eu encontro uma pérola Sim. perdida. Eu Eu, sempre acho bons títulos, novos até, mas talvez não, o incentivo à leitura não é só isso, né? Não tem que ter só esses livros baratos, tem que ter um preço mais justo para os livros no total, né? Que é o que aqui no Brasil não tem de jeito nenhum, cara. aqui, Saraiva fechou, não sei se você viu. A Saraiva vai eu, fechar, né, na verdade, eu não sei se consigo a recuperação judicial. Saraiva e Livraria Cultura são duas gigantes que tem aqui em São Paulo. Tem esse ambiente gostoso que você falou, que você entra numa aham. livraria com café, poltronas para você ler dentro da loja e está quebrando justamente por essa falta de incentivo, essa falta de zelo do governo, tanto federal como estadual, em relação a dar um socorro aí, né? Não, e ainda a Amazon chegou no Brasil meio que com tudo, né? Que eles ainda compensavam a falta de venda de livro, eles vendiam, principalmente a Saraiva vendia bastante eletrônico, DVD, outras coisas, que acabou meio que morrendo também um pouco, né? Então fica bem complicado. Não sei se você chegou a ver, eu acho que semana passada eu fui com minha filha na uma livraria aqui, ela foi comprar um livro de presente para uma amiguinha dela de aniversário. E aí a gente foi na Índico, que é uma das, é como se fosse a Saraiva daqui, é uma das maiores redes de livraria. E aí eu fiz um videozinho rápido mostrando o interior da loja e lá eles tinham uma prateleira lá que era 3 livros por US$ 9. Olha Aí só. você fala assim, só vai ter livro porcaria? Não, tinha a versão de bolso do 1984, Olha só. tinha Frankenstein, Drácula, tinha uns outros clássicos. E é aquelas versões menores, mas, pô, 3 livros por US$ 9 não é nada. A eleição serve, né? E se for pensar a questão do... Que às vezes eu falo o preço em dólar, o pessoal tenta converter para real, né? Mas eles têm que pensar que a pessoa que ganha em dólar. Então é como se, eu sempre comparo, pensa assim, você compra 3 livros por R$ 9 no Brasil, é muito Então, difícil, tem que ser aquelas promoções espetaculares. E a média de preço de livro aqui acaba ficando, acho que de livros mais famosos, assim, desses, acho que vai de 19 até uns US$ 30, mais ou menos. Se for livro maior, tipo O Senhor dos Anéis, vai ser mais caro, mas sim, dependendo do na média tamanho da, você, né? sim, mas na média você pega isso, e às vezes tem com aquela extra capa, né, para ficar uma coisa mais bonitinha, então é sempre bem, eu acho que isso acaba ajudando, né, porque tem mais acesso, aqui você vai Sim. no, no Walmart aqui tem a seção de livros enorme para vender. Então, Aqui a tudo gente isso acho até que. em Walmart da vida, assim, né? Aquelas Aham. gaiolas. Mas os livros são tão caros que às vezes não compensa você comprar Sim, é isso. 50, R$ 60. Eu falo, nossa, o cara quer lucrar o lucro do dia em cima de um livro, porque é um preço exorbitante, assim, que não tem nem condições. Você sabe Aqui a que não tem. maioria, aqui acho que a maioria dos livros ele já vem com marcação do preço do livro dos Estados Unidos e Canadá. Legal. Então, não importa onde você vai comprar, vai estar aquele preço. O máximo que acontece vai ter desconto. E aqui ainda tem bastante. Aqui tem uma cultura das pessoas comprarem coisas usadas muito grande. Então, tem umas lojas que não é um sebo, é uma loja de artigos usados que tem de tudo. Então, você vai lá, você compra livro por US$ 1, US$ 2. Olha E só. aí tem livros de tudo quanto é jeito, de tamanho, é bem legal. Ó, só para você não ficar com inveja, eu vou te contar um caso de hoje. Eu Aham. passei em frente a um sebo, né, uma loja de livros usados, e tinha lá na vitrine bem grande lá uma coletânea de contos do Tolstói. Eu estava paquerando na internet há um tempo. Eu sei que ela vale na casa dos R$ 120. Uma edição nova da Companhia das Letras, capa dura, bonitona. Eu falei, tá num sebo, né? Vamos ver se está mais barato. Perguntei quanto que estava. Estava Uhum. 140 usado num sebo. Na Caramba. Amazon, hoje está 110 novo,
com frete grátis. Eu falei, tá vendo? Não se ajudam, né? Todo mundo quer lucrar em cima de todo mundo, não tem... Ninguém dá uma brecha para as coisas acontecerem. Não, é difícil demais. Tô vendo aqui nos comentários, tem o Massaro aqui, pessoal que quer saber sobre o Canadá, ele tem um site bem legal que conta sobre o Canadá, que chama Canadá Agora. E tem um podcast que é o Pode Deixar, que é bem legal, acho que é um podcast que eu escutava bastante no Brasil, continuei ouvindo aqui, mesmo depois que mudei. Eu vou deixar, passa o seu, depois em off ali, o seu IG, que eu coloco aqui para o pessoal acompanhar lá também. Agora que eu vi, cara, meu display não estava rodando para baixo. Não, é que parou no dele aqui, eu vi, eu vi só mencionando sobre o Canadá, né, que incentiva bem cedo. Sim. E aí eu vi o Flat, deixa eu ver quem é, daí eu vi que era ele aqui. Olha, eu vou até ler o que ele colocou aqui, tá? Ele colocou assim, o estímulo ao consumo da cultura no Canadá é algo incentivado desde muito cedo. Parabéns pelo trabalho e pela dedicação, Hugo. Olha aí, Hugo. Eu acho que ele leu o livro também, não tenho certeza. Acho que se ele leu, ele deve ter gostado, porque ele é professor de karatê também, então ele deve ter se interessado. Ah, já tá ali, né? Já tá na mesma vivência. Ó, a onda literária que você comentou aqui, sobre os clássicos que nós estávamos falando, né? Ela colocou que os clássicos precisam de maturidade para ler. Para adolescente, sim, é maçante, na minha opinião, afasta ainda mais o jovem da leitura. Tem que trazer os assuntos que causam interesse neles, realmente. Realmente. Harry Potter foi um fenômeno que ajudou bastante as pessoas, tanto Harry Potter quanto o Senhor dos Anéis, né? A estimular os adolescentes e pré-adolescentes a começarem a ler. Eu, inclusive, na época, eu tinha amigos que tinham a edição do Senhor dos Anéis e eu, por nunca ter tido um incentivo de leitura, não queria ler nem queria ser perto. Que assusta, né, o tamanho. Não, um livro desse tamanho. Eu falei, se tiver filme, eu vejo. E hoje eu escuto isso. Você é um pouco mais novo que eu, mas eu sou da geração da coleção Vagalume. Coleção Vagalume. Então era Cadáver Ouvir Rádio, Cachorrinho Samba, Mina de Ouro, todo um monte desses livros foi o que me estimulou muito a leitura. E também acho que meus pais sempre leram bastante, então acho que nisso eu comecei a pegar a gosto, porque eu comecei a ler o livro que eles liam, né, que era livros mais adultos. Eu acho que o primeiro livro assim que eu lembro que me marcou, que eu gostei bastante, que aí já não era livro de escola, que eu li por conta própria, que eu gostei muito, foi o Feliz Ano Velho, do Marcelo Rubens Paiva. Ano Velho, clássico também. E aí você leu, você já... porque é uma biografia, mas ele é um ótimo contador de história, né? Então é de um jeito assim que parece quase uma ficção, né? Porque você fica... Eu até sabia... Parece que ele está conversando realmente com você, né? Parece que é uma confidência. Sim, e você fica aquela coisa assim, você já até sabe, você sabe que ele tem um problema, que ele está na cadeira de roda, mas você fica torcendo, falando, não, pô, ele vai superar, ele vai melhorar, você torce por ele durante o livro, né? Então acho que isso é bem legal, acho que A minha última live também, o amigo Helder, que a gente falou aqui sobre início da leitura, ele também comentou da coleção Vagalume. E ainda tinha 2 exemplares lá da coleção Vagalume, que ele guarda até hoje. Eu me arrependo de não ter guardado para minha filha. Acho que é uma coisa que de criança, aí você vai crescendo, aí a mãe, tem que se livrar dessas coisas, não sei o que lá, daí acabou se perdendo. Acho que deve ter alguma coisa ainda na casa da minha mãe no Brasil, se bobear, mas... Na vasculhada lá, você acha uma relíquia. O que eu fiz questão quando eu vim para cá, que eu trouxe de livro, né, de impresso, porque eu deixei a maioria dos livros impressos que eu tinha, e aí eu tinha aquela coleção de bolso do Guia do Mochileiro das Galáxias, com 5 livros. Boas, né? Daí eu falei, sim, daí eu falei, esse não é pesado, é pequenininho, eu vou levar que minha filha, quando ela crescer, ela vai gostar. O problema é que agora ela é mais canadense que brasileira, né? Então ela fica meio fugindo de ler em português. Eu fico pegando um pouquinho no pé dela, para ela até não perder, né? Porque é engraçado. Agora como ela fala inglês quase o tempo todo, assiste só TV em inglês, ela só fala em português com a gente e com os amigos brasileiros que a gente tem e com a família no Brasil. Mas eu acho que sim, ela já pensa em
em inglês todo, com certeza. Então, quando fala para ler, ela adora ler. Ela lê bastante, mas quando fala para ler em português, ela, não vou gostar, isso aí tem cara de ser chato. Então, eu falo, ela gosta de Star Wars, gosta de filme da Marvel, ah, de E tudo desculpa quanto perguntar, é. quantos anos você tem hoje? Ela tem 12. 12? Ih, tá, Aham. tá bem, então, é bastante coisa. Aí que começa a formar, né, a personalidade da pessoa, né? Essa idade é uma idade muito decisiva na vida de todo mundo, né? Sim, e é engraçado porque ela gosta de tudo, as coisas meio nerds que eu gosto, ela gosta também. Mas eu falo pra ela, falo, pô, você vai ler o Guia dos Mochileiros das Galáxias, você vai amar. Ela, só que como é em português, ela fica, não, não vou gostar. E ela fica me cobrando que ela quer ler o meu livro. Daí eu falo pra ela, não, você tem que ser maior. Daí eu fiz um acordo com ela, falei assim, não, olha, tá bom, vai, quando você fizer 13 anos, aí eu deixo você ler. Eu acho ainda é cedo, mas como você quer tanto, que já tá, a pressão tá forte. O legado, vai passar o legado para ela. Aham. Pelo menos essa parte da leitura, assim, ela gosta bastante. Eu Isso é consegui, legal, né? É um presente, né, cara? sim. A minha filha é muito pequena ainda, ela ainda não sabe ler, né? Ela tem 4 anos. Mas todo livro possível que eu acho por aí, que eu acho que ela vai gostar, eu trago para ela estar Legal. infantilizando, né? Livros de Quadrinhos é ótimo também. coisinha assim para chamar a atenção, né? Eu tenho essa prateleira aqui atrás, né, que eu montei há Aham. pouco tempo, e ela é enorme, assim, em extensão, né? E ela para aqui, às vezes fica olhando. O que é isso aqui? Eu falei, é um livro. E aí eu tento, porque assim, a gente sabe que isso influencia diretamente, né? Sim. As crianças vão seguir o nosso exemplo. E É. o que eu falava bastante para Valentina, para minha filha, é que falava para ela, falava assim, ó, que ela no começo ela gostava de ler só quadrinhos, ou livro bastante ilustrado. Eu falava para ela, você vai ver que quando você começar a ler livro de verdade é mais legal. Que tudo que você olha no desenho, você vai imaginar e vai criar na sua cabeça. Sim. E aí acho que isso ajudou ela a meio que se interessar mais. Acho que foi, Meio que tirar as rodinhas da bicicleta, né? sim, é bem por aí. Porque Agora você vê pela sua imaginação. porque acaba sendo mais cômodo quando você lê só quadrinhos, porque Sim, é menos sim. texto, mais imagem, é mais visual. Eu falei, ó, Até, continua lendo até a quadrinhos. capacidade de absorção mesmo é menor. Eu senti isso em 2015, mais ou menos. Eu tirei um ano só para ler quadrinhos. Eu Uhum, gosto muito da Marvel, então eu comecei a ler tudo que fosse da era pré-Guerra Civil até depois da Guerra Civil, lá para o Cerco, até a nova Marvel. aham. E aí eu fiquei o ano todo só lendo isso. Então tinha dia que eu lia 3, 4 quadrinhos, mas depois de uma semana eu já não lembrava. Não, porque Exatamente. Porque é é rápido, é muita. um pouquinho rápido, né? Você vê a imagem ali, você passa para a próxima página. O livro Eu tem esse gosto, exercício, né, de fixação. eu gosto bastante de quadrinhos, mas eu tento ficar agora só nos encadernados, né? Só porque você compara com acompanhar as edições Não, não dá. normais e fica sempre aquele, tem um arco que eu gostava de ler muito Homem-Aranha. Mas para aquele arco agora você tem que ler o Capitão América tal, o Homem de Ferro não sei tal, senão você não Ele não entende acaba nada. nunca. Daí eu falo assim, não, é muito trabalho para ler só. Aí eu Hoje pego. eu fico só na. Eu tenho algumas deluxe aqui que eu deixei guardada, não me desfiz, né? Aham, E não acompanho nada novo, justamente por isso. Eu falo, você entra na espiral e você vai, todo mês comprando sim. para ver o que vai acontecer. Aí chega lá, linka com outra saga que estava em paralelo, que você não estava acompanhando, aí você fala, vou atrás dessa agora para ver. E aí você não sai mais, né? Você fica preso. Eu tinha quando eu deixei no Brasil um- uma caixa com a coleção completa do Homem-Aranha Ultimate. Nossa, ótima saga. Acho que foi acho que 110 exemplares, desde o primeiro. Eu deixei com a minha cunhada para ela dar para o meu sobrinho ler. Então, E agora, com essas adaptações, né? Todo mundo fica sedento, né? Para achar os quadrinhos, para ver o que, que vai, tentar adivinhar o que, que vai acontecer nos filmes, né? com certeza. E eu gosto bastante desse universo de super-herói, de tudo. Eu acho que é legal, e para mim que trabalha com publicidade, criação, acho que é legal acabar sendo referências visuais também, né? Tipo, você Sim, pega, sim. começa a olhar, você vê a arte que foi feita, acho que é bem legal, eu gosto bastante. Mas eu prestar atenção nos detalhes, né?
Sim. Só para, antes de a gente finalizar, que foi um ótimo bate-papo, estamos aqui a 1h16. Caramba, nem senti o tempo passando. Tá bem legal mesmo. Espero que o Isso é pessoal que bom. esteja assistindo estejam gostando também. Ah, o pessoal tá fiel aí, ó. Entram alguns, saem outros, mas tá mantendo ali a audiência. Inclusive, deixa eu só ler aqui o comentário da Érica também. Ela falou da coleção Vagalume. Ela também falou que é desse tempo. A coleção Vagalume faz sucesso no mundo todo, né? Ah, Não com todo no certeza. Brasil, né? Eu não sei se no mundo tem. O Wagner comentou aqui para mim. Para mim, leitura é algo como música. Não dá para gostar de todos os estilos. Nem todo mundo gosta de rock and roll ou de forró. Realmente, tem estilos que você é mais empático, né? Você acaba gostando mais. Eu, um tempo atrás, só aproveitando esse gancho, eu falo pra Aham. caramba. Você- Não, tranquilo. Tô sem pressa. entrei nessa espiral de começar a ler quadrinhos e eu falei, não, preciso ler os clássicos. Aí eu comecei a comprar alguns clássicos e até hoje o estilo mudou completamente. Hoje eu não consigo Aham. ler tanto thriller. Eu gostava muito de thriller. Ainda gosto um pouco, né? Mas não procuro mais tanto. Aí você vê que o gosto vai mudando, você vai gostando de novas coisas. Livros de fantasia eu leio poucos, né? As fantasias mais próximas que eu leio são distopias, filmes que nem o seu, assim, igual o Aham. seu de fim do mundo, tudo muito ruim, aí eu gosto, aí me interessa. Ah, ultimamente, como eu comentei, eu tô assim, eu tento ler algum livro que às vezes que eu vejo me parece interessante, que eu, ou tá todo mundo comentando, mas eu tô nessa de tentar sempre incluir. Eu leio uma média, sei lá, de 2 a 3 livros por mês, assim. Eu tento Não, incluir sempre pelo menos um autor independente. E eu sempre tento ler um livro em português e um livro em inglês. é Então, um desafio. ultimamente, e ultimamente o que está me ajudando às vezes a ler um pouco mais com mais variedade é que às vezes estou conversando com algum autor novo, daí a pessoa, pô, você não quer ler meu livro? Fala, legal, eu vou lá e compro o livro da pessoa, vejo, e aí eu tô lendo um agora que é acho que é de uma escritora, acho que americana, que também é independente, que ele é é um romance com fantasia que até não é muito meu estilo, mas a história é super bem escrita que Aí você fala, vou eu, arriscar, de repente né? surpreende, gosta. É que às Pois vezes eu tento às vezes ler e se eu gosto eu vou e faço review, faço às vezes aquela resenha que eu tenho feito às vezes no perfil do Samurai de Fukushima. Se eu não gosto tanto, às vezes eu só dou um comentário com o autor. Às vezes se a pessoa fala assim, me dá algum feedback, eu dou, senão eu falo, ali, legal, mas não avalio também para não prejudicar o autor. sim. Mas eu acho que eu tenho forçado bastante isso, e isso tem criado chances, às vezes, de conhecer esses autores diferentes que eu nunca iria ler numa situação normal e... Ia procurar, né? É verdade. É Aham, verdade. Eu recebo muito recado no Scoob, eu não sei se você usa Scoob ou aham, Goodreads, e só que tem uns caras, uns autores novos, que acho que eles estão errando a abordagem. O cara fala assim, escreve um livro maravilhoso que conta, passa uma sinopse rápida, né? aham. Se você quiser, tá na Amazon só por R$ 25. Não... Vai, né? Aí teve uns que eu falei, se você quiser, eu ajudo você a divulgar, me passa lá, me marca no Aham, Instagram, compartilho lá o Stories. Ou se você tiver um arquivo PDF e queira me uhum. passar pelo capítulo, eu leio e falo lá um pouquinho para te ajudar. Eu não falou que só daria para fazer na parte da compra na Amazon, tá o link lá direto. Eu falei, então, desculpa, não tem como investir em algo que você não conhece assim. Sim. Não sou Ah, tão bom. e às vezes chega, no começo é difícil, porque você não tem avaliação nenhuma, ninguém nunca leu, ninguém nem ouviu falar de você. Então, o que eu fiz muito no começo, eu colocava o download gratuito e saía divulgando, que Certíssimo. eu, Para que pelo poder menos o trazer objetivo. pessoas, né? O que é o seu livro. Porque Tá certo. gente conhecida falando que às vezes nem lê ou lê e fala que lê só para falar, não, legal, pô, não adianta, eu queria saber de verdade o que as pessoas achavam, se gostassem. Então, eu tenho perfil no Scoob e no Goodreads, até porque o Goodreads é mais o pessoal daqui, né? Então, Uhum. sempre que eu vejo que alguém está lendo o Samurai de Fukushima, eu mando uma mensagem falando, pô, legal que você está lendo, quando você terminar, me conta se você gostou ou não, me dá seu feedback. Certíssimo. E,
E mesmo às vezes a pessoa comenta, às vezes a pessoa faz a resenha lá e até põe alguns pontos que ela não gostou ou que gostou, e eu sempre falo, legal porque você leu, obrigado por ter feito a resenha Claro. e entendi o seu ponto de vista sobre aquilo, falar, eu pensei de uma forma diferente, mas legal, entendi o seu ponto, e se quiser me dar outro feedback, fica à vontade, porque eu acho que é assim que a gente evolui, né? Claro. Eu acho que isso, eu por fato ter trabalhado bastante tempo com criação publicitária, é aquela coisa, o cliente está sempre dando palpite, sempre criticando o seu trabalho de alguma forma. Então, É. no começo, a gente ficava chateado, mas depois a gente fala assim, pô, a pessoa está falando, tem algum motivo. Então, daí você começa pegando, às vezes, você pega essa crítica e fala assim, pô, não, tem razão, poderia fazer isso diferente. Daí você vai e começa a melhorar, começa a evoluir. Eu acho que isso acaba, Às vezes o problema é quando ninguém fala nada, né? sim, Daí, realmente, eu abandono, né? Ou ninguém está consumindo sua obra, ou eles não se importam o suficiente. Então, sim. Aí eu vejo na Amazon, assim, que eu tenho, acho que, eu tenho só uma avaliação que é uma estrela e não tem comentário, não tem nada. E esse eu tenho certeza que foi uma pessoa que eu fiz acho que um sorteio, acho que o ano passado, e eu coloquei no regulamento e falei assim, não, olha, cada pessoa que comentar, que participar, vai contar como se uma pessoa só. E sim. teve um cara que foi lá e o cara colocou 50 comentários lá para Deu meio que mais. assim, ele falou assim, daí aí no final ele não ganhou. Daí ele falou, pô, eu comentei mais que todo mundo, como que eu não ganhei? Eu falei, olha, regulamento que era só uma pessoa. Aí o cara me xingou no negócio todo, né? Eu falei, ó, desculpa, Ganhou mas. muito daí, ó. E aí, uma semana depois, apareceu uma estrela lá. Eu falei, eu até fiquei curioso. Eu falei assim, eu acho que foi ele, mas eu falei assim, pô, se foi alguém que leu e não gostou, eu queria saber muito o que que a pessoa. E, né? Por que que Como ela não a gostou? expectativa dessa pessoa com o que estava proposto no livro, né? Ah, sim, porque acho que assim, cada um tem um gosto, um estilo, e às vezes a pessoa comprou o livro achando que vai ser um filme de terror, que ela vai morrer de medo à noite na hora de dormir. Eu não sei se você assistia Friends, que o Joey ele ia ao iluminado e botava na geladeira quando ele ficava com medo, para o livro não assustar ele. Então, pô, às vezes a pessoa estava com uma expectativa diferente, ou sei lá, às vezes é o meu estilo de escrita, acho que é normal, mas eu Mas prefiro, eu acredito que seja mais uma questão só de expectativa mesmo, né? sim. Você espera. A expectativa é ruim porque ela acaba pegando as referências que você tem, né? Não é a referência Aham. que você passa como escritor. É a referência que eu tenho e monta ali um mundo de ideias e quando não rola você frustra, né? Mas aí é particular do leitor, né? Aí você não tem culpa nenhuma. Aí eu acho legal do livro é que eu gosto sempre de. Eu não. Eu leio algumas reviews todas, mas eu não gosto de saber muito a fundo de história. Se eu vejo que vai ter alguma coisa que vai dar muito detalhe, eu tento fugir para eu criar a minha própria opinião sobre o livro. Sim. Deixa eu só ver mais um recado aqui, Hugo, antes da gente Aham. finalizar. Não, Tem fica à uma vontade. pergunta filosófica para você. Eu Opa. gosto de fazer aqui. A Inês Anjos também está online. Parabéns, Léo. Obrigado, viu, Inês? Desculpa, pulei seu comentário sem querer. Ó, ela falou aqui que não gosta de ler. Meu Deus. Falei, vai, vamos ler, Inês. Isso aí. Ó, o Ela David ainda não. Navarro mandou aqui, parabéns e muito obrigado pela doação para o Semeando Cultura e Conhecimento, que foi as duas edições lá do Samurai de Fukushima. Uma ótima iniciativa deles, assim. Eu acho que o que ele está fazendo é ótimo, que ele tenha muito sucesso nessa ideia. Eu acho que aqui na cidade devia ter pelo menos um David em cada bairro, que o cara é bem engajado em questões sociais. Agora na pandemia eu vejo, acompanho mais de perto o trabalho, não só em relação à leitura, mas também em relação à Aham. alimentação. Ele é nutricionista, ele tem um curso dele lá de como você pode, de repente, prover o sustento da tua casa através de pratos, cozinhar, fazer alguma coisa para vender. Isso é importante, né? Porque em momentos que a gente está mais preocupado, as pessoas às vezes não têm muita opção, né? Ele é bem engajado nessas partes sociais, então mandar um abraço para ele. Ah, é muito legal isso. Eu vejo, não sei se você acompanha nas redes sociais, tem aquela Nath Finanças, que ela tenta dar dica financeira para pessoal mais humilde, de renda mais baixa, e ela, coitada, eu vejo ela sempre reclamando que tem muita gente que critica ela, porque ela foge do padrão tradicional
dos coaches financeiros, né? Que, você pode ficar rico, todo mundo consegue, acordar mais cedo e trabalha melhor. Pô, tem gente que não, tem gente que tem que só, infelizmente, a pessoa tá lutando para pagar as contas dela, para ter uma vida melhor e falta uma orientação, né? Então, eu acho que é legal quando surgem pessoas assim que querem ajudar de alguma forma, passando conhecimento, passando informação, fazendo uma parte, acho que ajuda muito. O seu canal, acho que falando sobre literatura, cultura, acho que acaba trazendo, acaba criando um interesse. Então, às vezes, uma pessoa que não gosta de ler, assim, eu entendo que tem gente, às vezes, que acho que até pelo fato das redes sociais hoje, de celular, de tudo, todo mundo, a gente fica muito imediatista, né? A gente quer ler informação rápida, tudo rápido. Então, o livro é aquela coisa assim, você tem que ter paciência. Às vezes um livro você vai demorar dias lendo, você não vai matar tudo em 15 minutos. Então, para algumas pessoas acaba sendo, Né? As redes sim, sociais deixam a gente eufórico. Se você posta uma foto e em 10 minutos ninguém curtiu sua foto, você já vai lá ficar vendo a foto de novo. Fala, o que eu errei aqui que ninguém curtiu minha foto ainda? Isso é um problema, sim. né? É um problema. E é Aqui o complicado. desculpa, Não, do tranquilo. Massaro, ele colocou aqui, não somente li, como achei muito bom e recomendo para sempre, amigos e filhos e amigos meus. Falando sobre Legal. Samurai Shima. Legal, fico Bacana. feliz aí. O bom de você fazer uma obra de qualidade, como é o seu caso, é que quem gosta, gosta para sempre, né? Gosta de Sim, graça. com Eu sempre certeza. penso nisso, né? A qualidade tem que sempre vir em primeiro lugar, independente do processo, do produto, né? O seu Ah, livro foi, e, né? A gente e faz o, essas coisas aqui para isso. sim, e o livro que eu estou escrevendo agora, eu tinha planejado acabar ele, eu queria ter acabado ele agora até o meio do ano, mas como eu dei uma parada geral, eu quero ver se eu volto a escrever logo para lançar ele no começo do ano que vem. Legal. E eu parei porque estava aquela coisa assim, eu comecei a meio que perder um pouco o fluxo de escrita, não tava, comecei a escrever uma parte e falei assim, não tô achando tão legal. Eu falei, não, peraí, vamos voltar para. Porque se for alguma coisa que eu falei antes, se eu não estiver gostando, se eu achar que as pessoas não vão gostar, não vale a pena. Não, só porque eu falar que eu escrevi mais um livro. Eu Tem que ter algo. prefiro parar, sim, eu prefiro parar e não terminar do que escrever um negócio que eu acho que não vai estar legal. Então Tem acho um que livro bem qualidade é interessante. importante. Tem um livro bem interessante do King, eu não sei se você já leu, que chama Sobre a Escrita. Ele só fala sobre o processo de escrita que ele faz, né? E às vezes ele está escrevendo um livro e acontece isso com ele, ele fala, eu vou deixar ele descansando. Aí Aham. guarda, depois de um ano ele vai lá pegar de volta para ver. Mas mesmo o Samurai de Fukushima foi um pouco assim, porque eu comecei a escrever ele no Brasil. Eu acho que eu escrevi as primeiras 20, 30 páginas no Brasil. Aí eu comecei aquela preparação de vir para o Canadá e falei, não, tem que focar, tinha que fazer a prova de certificação de inglês. Falei assim, não, preciso focar no trabalho, no inglês e depois eu penso nisso. E aí quando eu voltei para o Canadá, eu estava trabalhando quando eu vim para o Canadá, eu estava trabalhando num lugar que eu ficava 1 hora e meia no metrô indo, 1 hora e meia voltando. E aí eu ficava ouvindo série, ficava ouvindo podcast, falou assim, pô, eu preciso fazer esse tempo mais produtivo. Daí eu estava estudando na época no college também, fazendo a pós aqui, daí eu ia e antecipava, tipo, alguns trabalhos. Aí deu uns 5 minutos, eu falei assim, pô, saber, eu acho que eu Vou vou retomar. retomar o livro. E aqui você abre o computador no metrô, no ônibus, onde for, você não fica com medo de ser roubado. Então, não tem perigo nenhum. Então, eu escrevia 1 hora e pouco de manhã, 1 hora e pouco à noite, daí o livro acabou fluindo, eu terminei a escrita mesmo, sem revisão, sem edição, acho que em 3 meses foi tudo. Olha só. É Porque que é um bom era, tempo, né? 3 horas diárias, né, para escrita. sim, e totalmente focado naquilo, sem nada tirando atenção, nada, então ajudava bastante. Então, Legal, cara. acho que até o que me atrapalha um pouco agora, eu acho que o fato de eu estar trabalhando em casa, então, aquela coisa assim, tipo, você terminou de trabalhar, daí a minha filha, vamos no parque, vamos, me leva para andar de skate, vamos fazer tal Você não coisa. tem mais esse tempo de transporte, ou às vezes um tempo ocioso, você está no trabalho, na hora de almoço, alguma coisa do tipo, né? Em casa É a um gente acaba tempo. fazendo até mais, né? Porque você não tem, eu não tenho mais um tempo tão sozinho como eu tinha antes quando eu estava no transporte público.
Assim, precisa até, às vezes, arrumar um trabalho longe de novo para voltar a escrever melhor. Aham. Vai alugar um escritório longe só para fazer home office fora de casa. É, bem por aí. Hugo, para finalizar, a pergunta derradeira, tem um entrevistador aqui no Brasil, não sei se você conhece, o Abu Janra, Aham. falecido. Ele sempre pergunta para os convidados, eu gosto de emular, porque cada vez que eu pergunto isso eu tenho uma resposta diferente. E aí eu queria saber, de você, o que é a vida? Putz, a vida, para mim, eu acho que é um trem, se for pensar numa forma figurada. Porque assim, a gente tá nele, ele tá tudo rolando, a gente acha que a gente tem um papel muito especial em tudo isso, que eu acho que é a coisa meio do ser humano, mas na verdade a gente está nessa jornada, nessa viagem, que a gente quer fazer tipo, a melhor viagem possível, da melhor forma possível. E acho que a única coisa é que durante esse trajeto a gente, pelo menos deveria, a maioria das pessoas, a gente está sempre evoluindo, sempre aprendendo. Sim, Acho que a gente está de passagem pelo mundo, assim, então a gente tem que aproveitar o tempo que a gente está aqui, fazer o nosso melhor, tentar ser o melhor para a gente, o melhor para os outros. Acho que a vida é isso. Acho que ninguém é feliz sozinho, então a gente tem que querer a nossa felicidade, a felicidade dos outros, então tentar ser uma pessoa melhor a cada dia. Acho que o importante da vida é isso, é procurar evoluir, procurar ser uma pessoa melhor e aproveita o cara do podcast, o Chris Hardwick, ele sempre fechava o podcast dele com convidado, Enjoy Your Burrito, que é aproveita o seu burrito, né, aquela comida mexicana. Ah, entendi. então é meio que é isso, aproveita a vida, né? Tipo, aproveita o seu dia, aproveita tudo. Acho que é mais ou menos isso. Então a gente tem que, sei lá, buscar ser feliz sem passar o pé nos outros, sem procurar ser uma pessoa melhor. Então, aprofundando um pouco mais, filosofando um pouco mais, assim, tipo, ah, hoje se debate muito a questão de preconceito, racismo, tudo, porque nós no Brasil a gente cresceu numa sociedade super preconceituosa, a gente foi educado com isso e muita gente cresce e fala assim: "Ah, mas sempre foi assim". Pô, mas eu sei que Sempre sempre foi foi errado. assim. Sempre foi errado, a gente não enxergava isso, a gente foi educado de uma forma errada e a gente tem que buscar melhorar, a gente tem que procurar evoluir. Ah, mas é frescura. É frescura para você que está contando a piada, que está oprimindo, que está sendo preconceituoso. Para a pessoa que está sofrendo é sempre ruim. Então, aquela coisa assim. Todo mundo tem que tentar evoluir, ser melhor, aprender com os erros, porque nessa viagem a gente erra bastante, todo mundo erra. Quem não erra fala, eu não erro, está mentindo, ou não tá enxergando o erro, que é pior ainda. Ah, E, no do próprio erro, né? Às vezes sim, até sabe, né? Mas faz questão de passar um pano. fica. Mas eu vejo muita gente assim que a pessoa não faz nem por maldade, né? Aquela coisa que já está automático na cabeça dela em tudo, né? E você fala, pô, você não tá vendo que isso não é legal? Ah, mas pô, é mimimi, é frescura. Eu falo, não, é pra você. Pô, mas coloca no lugar. Então, tipo, pô, você já sofreu alguma coisa assim? Você já foi atacado de alguma forma? Não, então pensa se fosse com você. Acho que a gente tem que aqui no não, os países de língua inglesa têm a expressão que é parecida como se coloca no lugar do outro, mas é putting yourself in my shoes, or É é, você, tipo, o meu sapato, né? Para você não ver tipo, apertado, tipo, mais ou menos isso, meio né? que se coloca exatamente no lugar do outro, veste o sapato do outro e se imagina como ele está se sentindo. Então, acho que Aqui o pessoal prefere andar descalço. vem por aí. Mas acho que é isso, tentar ser o melhor e o melhor para os outros, aí voltando ao lado nerd, né, eu escuto muito Nerdcast também, né? Aí Nerdcast. não sei se você escuta, aí tem o Sr. K, que é um dos caras que participam lá, que ele fala assim, você pode fazer o que você quiser, contanto que você não enche o saco do outro. Se você está incomodando alguém, não está certo, alguma coisa está errada. Então, seja feliz, faz o que você quiser, mas respeite o outro, seja bom com o outro e evolua com isso. Olha só, que lição. Finalizamos o que é a vida com o Sr. K. Nunca pensei. Quem diria, né? E-
Mas tá certíssimo, né? A partir do momento que as suas escolhas assim, influenciam na minha vida, você já tá errado, né? Sim, o seu direito acaba quando você interfere no direito do próximo. Sim. Bom, Hugo, só tenho a agradecer. Estou olhando para minha colinha aqui que eu fiz para ver se ficou alguma coisa faltando. Eu espero que a gente possa marcar uma segunda live. Ano que vem, quando você começar a fazer a escrita do seu livro, me avise que eu quero ser um dos primeiros a ler isso aí. E Ah, com agradecer. certeza. Muitas e muitas pessoas aqui entraram, comentaram. Ó, tem mais um aqui, deixa eu só ver para não. Ah, não, só apareceu que a pessoa entrou. E agradecer aos nossos convidados aí, os ouvintes. Internacional essa live, né? Começando agora, mas agradeço muito a confiança, de verdade. E espero muito sucesso na sua vida, em todos os seus projetos aí. Boa sorte no Canadá. Fique mais tempo aí, porque aqui não tá legal ainda. Não, obrigado pelo convite, obrigado pela atenção e pelo seu tempo aí. Estou sempre aberto, sempre que você quiser bater um papo aí, na live ou no Instagram, ou pelo WhatsApp também. Estamos aí, foi muito legal conversar com você. Meu último recado, eu vou deixar o e-book do Samurai de Fukushima um preço especial até o final da semana que vem por R$ 5,99. Então, quem não leu ainda, se tiver interesse, vai lá, aproveita, tá no Kindle Unlimited também. E eu vou deixar com o mesmo preço. I will leave a special price for the English edition as well, for 599. Então, quem quiser ler, acho que é uma boa oportunidade aí. Depois me conta o que achou. Legal. Depois você me passa o link, eu vou colocar junto do Linktree ali do meu Instagram. Vou deixar o link na bio, tá, galera? Quem estiver assistindo aí, quiser adquirir o livro, já fica um caminho mais prático. E também esse vídeo depois, Hugo, eu quero colocar no YouTube, né? Depois eu faço Aham. uma ediçãozinha ali para colocar no YouTube. Eu também deixo lá para a gente tentar levar Samurais de Fukushima além. Inclusive, outra coisa que eu até esqueci de te falar, porque a gente falou de várias Um coisas. monte de coisa. A série O Arif dessa semana, né, que a Marvel lançou, foi Aham. justamente zumbis. Eu falei, olha, ótima semana para falar de um apocalipse zumbi, né? Oh, legal, eu não vi ainda. Tá na minha lista, eu tô atrasado com Loki e a série do What If também. Eu preciso É. assistir logo, porque senão vai começar a chover spoiler na internet. Eu não sei como que você Perdão. conseguiu pegar alguns aí, porque o pessoal tá afiado, viu? Aham. Não, mas legal aí, valeu o papo, foi muito legal mesmo. E obrigado para quem assistiu, para quem continua assistindo. E, E você quiser deixar a sua rede social aí, caso queira divulgar, o Twitter também, você falou que é bastante ativo por lá, né? aham. Pode. O Twitter é @Hugo Criac. Mago é como se fosse criação sem o AO no final. CRIACR. Nossa, me confundi agora. Estou no Instagram com Samurais of Fukushima e Hugo Kukurs, e tem também o meu perfil no Instagram fala um pouquinho sobre a minha vida aqui no Canadá, que é o @Toronto em Família. Bacana. Legal. Vou deixar todos esses links também no Linktree, se o pessoal quiser seguir te acompanhar. E fazer o convite, né? Vamos ler Samurais de Fukushima, depois passa esse feedback aí pro Hugo para a gente fazer pressão para ele escrever o segundo livro logo. Opa, com certeza. E sigam o canal do Leonardo Simeão aí no YouTube, no Instagram também, que tem bastante conteúdo legal aí. Legal, bacana. Hugo, obrigado, viu, cara? De Então, coração. valeu o papo aí, valeu a conversa. E a gente se fala logo menos. Oh, com certeza. Obrigado aí o Valeu. convite. Um É, abraço, até mais.